Eu queria que você fechasse os teus olhos aí na tua casa também, que nós vamos orar agora, nós vamos consagrar esse culto ao Senhor. Nós entendemos que esse é o tempo que a palavra ela tem encontrado corações ansiosos por receber. E o próprio Espírito Santo regando essas palavras, eles vão trazer a colheita abundante, nós cremos, amém? Senhor, nós te louvamos e nós te bendizemos, meu Pai, porque nós somos o teu povo, o povo que não retrocede, o povo que é chamado pelo teu nome, o povo, Pai, que escolheu andar na tua presença, um povo, Pai, que não tem andado por vista, mas tem andado por fé, e nós estamos mais uma vez, Senhor, oferecendo os nossos corações, consagrando a Ti, meu Pai, esse culto, Te agradecendo, Senhor, porque nós entendemos que esse é o tempo, em nome de Jesus, que a palavra também, Senhor, através dos meios de comunicação, elas são propagadas. Pai, só o Senhor sabe o alcance dessa ministração, até onde ele vai chegar, em nome de Jesus. Nós Te louvamos, Pai, porque portas têm sido abertas, e nós declaramos que onde essa palavra chegar, Senhor, ela leva salvação, ela leva cura, ela leva alegria, em nome de Jesus. Te damos boas-vindas, Espírito Santo, porque o Senhor é a garantia de que nós somos salvos, o Senhor é o penhor da nossa salvação. Toma o teu lugar de honra, Espírito Santo, no nosso meio, que a partir de agora mentes e corações sejam levados cativos ao Senhor, Espírito Santo, em nome de Jesus. Te damos boas-vindas, Senhor Jesus, nosso general de guerra, nosso marechal, ocupa o teu lugar, a tua posição aqui, estamos aqui para te servir, Senhor Jesus, e que nós possamos agradar o teu coração. Paizinho, nós chamamos, por isso te pedimos, Paizinho, nos pega no colo nesse momento. Nós te pedimos, Senhor, que em nome de Jesus, como filhos agora, sejamos mimados, sejamos ministrados pelo Senhor, que o Senhor libere anjos pelo poder da Tua palavra, que ocupe posições estratégicas. Eu quero colocar as casas agora, sela as casas, Pai, em nome de Jesus, com o fogo do Teu Espírito Santo. Nós declaramos agora que as casas são cheias da Tua glória, nós paralisamos toda a tentativa do inferno, Senhor, de atrapalhar, de roubar a semente que tem sido lançada. Nós seremos ar, terra, fogo e água, seremos éter, seremos, Pai, tudo aquilo que pode ser porta de demônio, seremos internet, telefone, rede elétrica, em nome de Jesus, e decretamos, Pai, em nome de Jesus, que os portais abertos agora, Pai, são os portais celestiais, Pai, em nome de Jesus, assim como Jacó viu, Senhor, anjos subindo e descendo, apresentando, Senhor, diante de Ti as nossas petições, e nós nos deleitaremos, porque a Tua palavra diz que o Senhor faz infinitamente mais, Senhor, daquilo que nós pedimos ou pensamos. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor, amém? Glórias a Deus, obrigado, Senhor. Meus amados, Deus tem falado coisas extraordinárias. Deus tinha me dado uma palavra algum tempo atrás, eu ia estar falando sobre dar as costas, e hoje Ele mudou toda a palavra, e glória a Deus por isso, amém? Eu quero falar hoje sobre portas e portais. É interessante que se nós pensarmos que alguns meses atrás, a desculpa de todos nós, para qualquer decisão, era que nós não tínhamos tempo. Nossa decisão como pais, nós não temos tempo, trabalhamos demais, estamos envolvidos em mil coisas. Vocês como adolescentes, olha, tem o trabalho, tem a lição de casa, tem o inglês, tem a escola, e de repente de uma hora para outra, tudo isso agora durante um tempo está congelado. Então olha, aquilo que nós temos mais agora em abundância se chama tempo. E aí surge agora um segundo problema, porque agora com um tempo mais abundante, nossas decisões elas aumentam. Precisamos decidir mais, porque temos mais tempo. Então você pode decidir, olha, então agora eu vou ler a Bíblia. Perfeito, você vai ler quanto tempo a Bíblia? 1 hora, depois de 1 hora você vai ter que tomar outra decisão. O que você vai fazer depois? E depois? A questão agora é que cada decisão que nós tomamos, ela gera consequências. Não importa a decisão. Se você buscar aquilo que é do alto, aquilo que é celestial, olha, aquilo que você colhe é algo espiritual. Se você definir coisas desse mundo, se você definir as coisas que o mundo estabelece como padrão, também você vai ter uma colheita condizente a isso. O que eu quero te dizer é que, independente da decisão que você toma, uma porta você abre. E essa porta que você abre, ela traz em si uma consequência natural e uma consequência espiritual. Então olha, eu vou agora investir tempo no entretenimento. Olha, eu vou deixar de assistir o culto e vou agora assistir uma série no meu streaming predileto. Perfeito. Você vai se entreter, você vai se alegrar, e depois? O quanto vai te custar talvez essa distração nesse momento? Porque a palavra deixa muito claro que há tempo para todas as coisas. O que eu quero te dizer é que nesse tempo, onde nós temos mais abundância, mais a capacidade de decidir, se nós deixarmos de lado o nosso papel e a nossa posição, meu Deus do céu, quando Deus virar essa chave, quando entrar esse ciclo da retomada, onde é que nós vamos estar?
O interessante de um cenário de guerra é que o exército de Cristo, a todo tempo, ele precisa estar preparado. A gente falava uma máxima no exército que dizia o seguinte: olha, um século sem ser ativado, sem ser chamado, mas nem um segundo sem estar preparado. Então olha, pode se passar um tempo tremendo, um tempo muito grande, onde o exército fica parado, sem entrar em atividade, mas uma coisa é fato, que o exército a todo instante, ele precisa estar preparado, e ele só se prepara quando ele treina, quando ele investe tempo treinando, se aperfeiçoando. É interessante que durante 8 anos temos falado de avivamento, durante 8 anos temos orado e jejuado, temos construindo alicerces espirituais, para a chegada plena do Espírito Santo, e agora parece que de repente numa lacuna de 21 dias, as coisas perdem, como se esse tempo fosse eterno, e muitos têm agora relaxado, muitos têm estado distraídos, e eu te falo, meu filho, minha filha, esse não é o tempo de você se distrair, mas é o tempo de você estar preparado, porque o nosso Senhor está voltando, o Espírito Santo está chegando, para liberar o maior avivamento, o mais esperado de toda a história, o avivamento prometido na palavra, onde o Espírito Santo, ele vai ser derramado de uma forma profunda, de uma forma impactante, para que milhões e milhões sejam salvos, até a volta de Cristo. E a pergunta que eu te faço é: que portas você tem aberto? A pergunta que eu te faço é: para quem você tem aberto portas? Eu queria te convidar a abrir lá em João capítulo 10. Jesus estabelece uma verdade absoluta sobre quem Ele é. João capítulo 10, verso 7 diz assim: Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá, e achará pastagem. Jesus agora diz que Ele é a porta das ovelhas. Ele é o caminho, a verdade e a vida, mas agora Ele se apresenta como porta, e Ele faz um convite a todos nós: olha, vocês já ouviram muitas coisas, pessoas vieram antes de mim e pessoas virão após mim, o que elas vão dizer não faz sentido nenhum, mas o que eu estou dizendo é verdade. Se você entrar através de mim, passando por mim, sabe o que você vai encontrar? Pastagem e descanso. Jesus está dizendo que ao passar por dentro dele, nós encontraremos um lugar de segurança, encontraremos um lugar de provisão, encontraremos um lugar de cuidado, um lugar de confiança, porque a palavra diz que o bom pastor, ele cuida das suas ovelhas. Nós somos as ovelhas do rebanho de Cristo, e Ele está nos lembrando: olha, talvez nessa tua caminhada, você possa ter marcas espirituais, por pessoas que passaram na sua vida. Essas pessoas se diziam do bem, essas pessoas se diziam do Senhor, mas elas não eram. Mas eu estou dizendo: olha, agora é tempo de você escolher uma única porta, e essa porta sou eu. Isso é maravilhoso. Entender que nós, ao passarmos pela porta aberta de Jesus, nós encontraremos todas as coisas que nós almejamos: paz, segurança, provisão. Aquilo que nós temos ouvido lá fora são coisas que nos assustam. Há um medo implantado nos corações, há uma ansiedade implantada nos corações. Olha, será que haverá falta de recursos? Será que haverá falta de alimentos? O que vai acontecer no dia seguinte? Jesus em João já falou: olha, quem está lá fora tem falado coisas, mas esta não é a verdade, porque para aqueles que são meus, eu tenho pastagem preparada, eu tenho segurança, eu tenho paz. E eu quero que você diga amém a isso. Não importa o que está acontecendo ao teu redor, uma coisa eu te digo: no aprisco do Senhor Jesus, que é a casa dele, para as ovelhas dele, não está havendo falta de nada. O que o Senhor quer saber nessa tarde é o que você espera nele. Ele sendo a porta que leva a um lugar maravilhoso, o que você espera ao passar nessa porta? Compartilhe com o Senhor as suas expectativas, porque ao passar por essa porta, ao entrar nessa intimidade, meu Deus, se prepare para ser abraçado pelo próprio Pai.
Muitos pais hoje, pais de família, têm enfrentado um medo muito grande acerca do que vai acontecer profissionalmente, o que vai acontecer nos empregos, nas empresas. Eu te digo também, pai e mãe, não se preocupe, porque ao passar por essa porta, você vai encontrar uma pastagem abundante, uma pastagem maravilhosa. Eu queria te convidar para Lucas capítulo 13. Eu quero te ensinar um segredo espiritual, que as nossas decisões são as chaves que abrem essa porta. Se nós começamos a falar que agora nós temos mais tempo e que temos que tomar mais decisões, todas essas decisões abrem portas e portais. Lucas capítulo 13, verso 24. Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começares a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinava em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Jesus agora começa a estabelecer como essa porta se comporta. Essa porta agora ela tem um molde específico. Essa porta ela tem um padrão, e esse padrão diz que ela era uma porta estreita. A mentira que o diabo coloca no seu e no meu coração muitas vezes é que ela é tão estreita que ninguém vai passar. Então, se ninguém vai passar, então é melhor eu tomar outras decisões, é melhor eu escolher outras portas. Quando a palavra de Deus nos fala sobre porta estreita, eu acho lindo, porque é Jesus falando a cada um de nós. A questão de ser estreita, a primeira coisa é que passa um de cada vez. E passando um de cada vez, o pastor das ovelhas te conhece e me conhece pelo nome. Diz que o cajado e a vara nos consolam. Ao entrarmos um a um nessa porta estreita, o Senhor Jesus nos chama pelo nome, o Senhor Jesus nos abraça, e Ele sabe quem nós somos, e fala aquilo que nós representamos para Ele. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto da porta estreita, onde Ele fala que muitos não passarão, é porque nessa porta estreita, as coisas do mundo não passam. As pessoas querem trazer para a porta aquilo que elas carregam do mundo. Elas trazem todas as coisas, coisas que alegram, coisas que de alguma forma confortam as suas almas. E quando elas chegam nessa porta estreita, não tem acesso, não passa. Então, ou elas deixam para fora, ou elas não entram. Essa revelação da palavra de Deus é maravilhosa, porque nós já decidimos nos apartar das coisas desse mundo e entrar nessa porta estreita, a porta que nos leva à paz que excede todo entendimento. E ele começa a dizer o seguinte, que em determinado momento, o dono dessa porta vai trancar essa porta. Nós lembramos então da parábola das noivas, aquelas que se prepararam, aquelas que não se prepararam, as que tinham azeite, as que não tinham azeite. Diz que de repente o noivo chegou e o noivo trancou a porta, e aquelas que foram buscar azeite porque não tinham se preparado, ficaram para trás, bateram a porta e não tinha mais o que ser feito. O que eu quero gerar no teu coração é que nós somos a noiva preparada, a noiva que já está acumulando azeite, a noiva que está esperando a volta de Cristo, se alimentando do Espírito Santo. Diz que as pessoas começaram a bater nessa porta e falaram assim: olha, desculpa, eu não sei quem vocês são. E diz que essas pessoas disseram: não, como você não sabe quem nós somos? Enquanto você pregava nas ruas, nós estávamos lá, comendo e bebendo, estávamos nos divertindo, estávamos investindo o nosso tempo como se não houvesse amanhã. O que Jesus está dizendo: olha, pessoas escolheram coisas no momento errado, pessoas abriram portas erradas. Aquele era o tempo de seguir a Jesus, de ouvir a Jesus, não se distraindo com coisas do mundo. Porque na hora derradeira eles não puderam passar, porque a porta era estreita, e eles tinham penduricalhos demais do mundo, coisas demais do mundo, que eles não tiveram como deixar.
Vocês estão comigo? E diz que, olha, vocês não se apartaram da iniquidade, vocês não se apartaram do padrão do mundo, agora vocês não podem entrar. A questão que nós temos que escolher agora é o que nós deixaremos, para que lado nós decidiremos, porque o que nós temos que decidir é passar a cada instante nessa porta. Porque essa porta nos leva a uma intimidade, essa porta nos leva ao centro da vontade de Deus. Mas se eu investir o meu tempo de forma errada, de forma negligente, talvez eu fique de fora. Olha a responsabilidade que nós temos agora, porque como é que era a tua rotina antes? Provavelmente acorda, vai para a escola, volta, vai para o inglês, chega, vai fazer lição. Então aparentemente havia uma rotina, havia uma série de eventos que aconteciam e se replicavam todo dia. Então na maior parte deles você não tinha que decidir, mas agora você tem que decidir. A pergunta que eu te faço é: como é que você tem gasto o seu tempo? A palavra não está dizendo que nós temos agora, vamos orar em jejum 24 horas, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou te dizendo é que há tempo para todas as coisas. E esse é um tempo que Deus espera que o seu exército esteja se preparando, se armando com armas espirituais, investindo o seu tempo melhor para o aprimoramento dos santos, como a palavra diz. 1 Coríntios capítulo 16. E agora há um seguinte medo nos nossos corações, o de não poder. 1 Coríntios 16, versículo 7. A questão toda é a maneira que nós enxergamos os cenários. Primeiros Coríntios 16, verso 7 diz assim: porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Paulo falou: olha, eu não quero apenas ter um relacionamento frio e rápido com vocês, eu quero ter um tempo de qualidade. E aí me veio à mente o seguinte: quantos relacionamentos nós tivemos nesse tempo de liberdade, nesse tempo fora da quarentena, que os nossos relacionamentos eram superficiais, eram só de passagem. Paulo disse: olha, eu não quero mais que seja assim, eu quero a partir de agora ter um tempo de qualidade. Paulo entendeu que aquilo que era rápido demais, aquilo que era habitual, que fazia parte de uma rotina, agora não adianta mais, é necessário coisas mais profundas. E ele continua dizendo assim, versículo 8: ficarei porém em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande, repete comigo, porta grande e oportuna para trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Paulo agora diz: olha, eu vou permanecer em Éfeso, eu não vou estar com vocês, porque o tempo de estar com vocês vai ser um pouco mais para frente, agora eu permaneço em Éfeso, porque ele diz o seguinte: uma boa e grande porta está se abrindo aqui, uma porta de trabalho, uma porta para eu exercer o meu chamado. Então olha que interessante, enquanto para muitos a reclusão é um problema, a reclusão é um peso, a reclusão é um fardo, para Paulo, que não podia sair de Éfeso, era uma boa porta, uma porta de oportunidades. Talvez você esteja cansado de ficar em casa, mas o que Paulo está dizendo: olha, tudo é a maneira que você enxerga. Se você enxergar pela ótica e perspectiva do reino, todo esse tempo em casa é uma grande, grande oportunidade de fazer a obra do Senhor, de servir ao Senhor, de servir aos seus pais, de honrar a seus pais, de investir tempo com seus líderes. Se nós temos tempo de sobra, nós temos que converter esse tempo agora em atividades que engrandecem o nome do Senhor. Paulo disse: olha, eu vou permanecer aqui porque eu vejo nesse cenário uma grande oportunidade. Mas ele fala também: olha, mas há muitos adversários que estão se levantando contra essa oportunidade. E eu quero agora trabalhar com vocês, no cenário de vocês, quais são esses adversários que estão se levantando para que você perca as oportunidades.
Eu vou te elencar alguns. A preguiça. A preguiça é um adversário que faz com que você perca a oportunidade. Porque quanto mais tempo eu tenho, a sensação que eu tenho é que esse tempo não vai terminar. Então, para que fazer agora se eu posso deixar para depois? Se eu posso fazer amanhã? Então essa preguiça, ela vai minando a tua capacidade de ser alguém ativo, proativo. A preguiça, ela está alinhada também com a procrastinação, o deixar para depois. Não, mãe, depois eu faço. Olha, tem que lavar a louça. Não, depois eu faço, amanhã eu faço. Então agora, além da preguiça, estamos agora procrastinando. Outro adversário numa situação como essa é o medo. O medo daquilo que você pode estar perdendo enquanto você está restrito. O que será que você está perdendo? Quais são as perdas? Olha, tem pais com medo de perder o emprego, tem filhos com medo de medo de ficar sozinho, medo de ser esquecido. Quantos de vocês não estão com medo de que aparentemente vocês vão ser esquecidos? Esquecidos pelos amigos, esquecidos pelos líderes. E nós temos trabalhado maciçamente para te lembrar o quanto você é amado, o quanto você é importante. Nós temos batido na porta para que você abra. E eu tenho me deparado com coisas incríveis. Essa semana teve um discipulado das meninas que estavam a líder e a co-líder. Os outros mais não podiam, nenhuma das meninas, elas não podiam, não tinham tempo. Num tempo de reclusão, de quarentena, dentro de casa, elas não tinham tempo, elas não tiveram tempo para participar de um discipulado online. Eu fico me pensando, meu Deus, o que será que esse tempo estava sendo aplicado? E eu não estou dando indireta para ninguém. O ponto não é esse. O que eu estou te dizendo é que os adversários têm se levantado. Um deles é questão de priorização. Como é que você tem priorizado? Nós temos investido tempo para que você se alimente, para que você cresça. Os líderes, cada um deles postou um vídeo falando sobre um cenário. Eu quero crer que você investiu tempo vendo esses vídeos. Vídeos maravilhosos, edificantes, que deram trabalho para quem fez o vídeo, para quem editou, para quem subiu. O que eu estou te dizendo é que nós, no nosso papel, nós não vamos abrir mão de entender que também essa é uma oportunidade de te servir e de mostrar quem nós somos. Mas que você na tua casa, você na tua quarentena, você com mais tempo, vai ter que tomar as mesmas decisões. Olha, se fizemos um vídeo, nós decidimos fazê-lo. Olha, a tua decisão é assistir o vídeo. Vocês estão comigo? A questão toda é, oportunidades têm surgido, oportunidades de criatividade. Coisas novas, o Espírito Santo tem compartilhado estratégias novas, coisas da intimidade dele, mas se você não estiver atento, se você estiver distraído, se você estiver procrastinando, talvez esse tempo passe. Eu fico me imaginando, voltando à normalidade em nome de Jesus, na próxima semana, qual vai ser a próxima desculpa, porque agora não é mais tempo, nós já testamos que o fator tempo já nós temos demais, e agora? Qual vai ser a próxima? O povo de Deus precisa assumir a sua posição, adolescentes precisam assumir a sua posição como resposta de Deus nessa geração. Oportunidades. Êxodo capítulo 12, fala sobre o cenário da Páscoa dos judeus, a saída do povo do Egito. Êxodo capítulo 12, versículo 21. Eu quero que no meu coração, que cada um de vocês agora está com a Bíblia nas mãos, a Bíblia de papel, folheando a Bíblia. O nosso apóstolo, ele fala com gosto, né? Esse barulhinho da Bíblia é maravilhoso, o toque da Bíblia, o manusear, como Paulo fala para Timóteo, olha, manuseia bem a Bíblia. Diz assim, Êxodo 12, verso 21. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei
e tomai cordeiros segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Tomai o molho de ísopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e os seus ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Deus agora está estabelecendo um padrão. Esse cenário era o cenário onde o povo do Egito estaria saindo do Egito. A última praga se manifestaria. Deus enviaria o anjo da morte para que todo primogênito fosse ceifado dos filhos de Israel. E também do gado. Mas ele falou assim: olha, vocês que estiverem, vocês que celebrarem a Páscoa, vocês que imolarem o cordeiro, usarem esse sangue para molhar os umbrais, se estiverem dentro de casa, vocês estarão guardados. E eu tenho visto várias postagens desse tipo: olha, fique em casa, Mas ele deixa muito claro que dura uma noite, que isso, olha, até amanhã, porque amanhã começa uma nova jornada. Ele deixa bem claro: olha, essa noite, porque amanhã Deus tem novidade. Ele continua dizendo assim, no versículo 23, porque o Senhor passará para ferir os egípcios, quando vir porém o sangue na verga da porta, e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta, e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto, para vós outros e para os vossos filhos para sempre. O que eu acho muito lindo nessa passagem, não é essa questão do livramento, era a questão que de manhã, aquele povo deveria estar pronto para sair e deixar o Egito, para entrar agora numa empreitada, de chegar à terra que mana leite e mel. Então eles deveriam estar prontos para uma empreitada. Olha, estamos guardados, estamos do lado de dentro da porta, há o sangue de Cristo, mas amanhã pela manhã nós sairemos, porque Deus já vai ter feito todas as coisas, mas ainda nós temos um propósito, o propósito de chegar na terra que mana leite e mel. Então aquela Páscoa foi uma Páscoa triste, era uma Páscoa de medo, era uma Páscoa de decisão. Olha, nós vamos comer, mas agora nós vamos entrar numa empreitada, numa jornada. Mas a Páscoa que nós celebramos, vamos falar um pouquinho dela lá para frente, é a Páscoa de Cristo, onde o Cordeiro imolado, que é Jesus Cristo, e através do sangue dele, nós entramos numa outra dimensão, numa dimensão estabelecida. A preocupação é, quando chegar amanhã, eu e você estaremos preparados para avançar, para retomar? Será que estamos realmente preparados para a retomada da nossa rotina, para a retomada das nossas atividades? Nos preparamos para isso? Realmente temos sido guardados, na nossa casa não tem chego mal algum, mas nós vamos ter que sair. João capítulo 10 de novo. Jesus continua a falar dessa questão da porta. João 10, verso 1. Glórias a Deus. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, mas fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus agora nos revela uma situação de risco. Ele diz: olha, nesse aprisco há pessoas que têm passado pelo lado de fora, não têm passado pela porta que é Jesus. E diz que essas pessoas que passam ao largo, que passam por fora da porta, elas vêm trazer medo, elas vêm para roubar, matar e destruir. E eu perguntei ao Senhor: mas Senhor, como assim? Como é que essas pessoas elas entram no aprisco, se esse aprisco só tem uma porta?
Sabe o que ele me respondeu? Porque as pessoas de dentro têm aberto outras portas. As pessoas de dentro têm aberto outras portas para que esses estranhos entrem. Que portas nós temos aberto? A quem nós temos dado ouvidos? O que eu quero te dizer é que esse é o momento onde você tem que ouvir aquilo que tem sido estabelecido nesse púlpito, aquilo que tem sido estabelecido pelos nossos apóstolos, aquilo que tem sido estabelecido pela nossa visão. Porque se você der ouvidos a outras pessoas, essas pessoas elas vão te levar ao medo. E ele fala em algo interessante, que esses que entram pela porta de fora, pela porta aberta, que não é a porta que é Jesus, eles nem nos conhecem, eles não sabem o nosso nome, eles são uma voz estranha. E o que eu quero dizer é que você tem apóstolos, pastores e líderes, os quais você conhece. E sabe o que valida esses pastores e líderes e apóstolos? É que eles já passaram pela porta que é Jesus, eles foram habilitados, o porteiro abre a porta para eles e eles entram, eles nos chamam pelo nome e nós saímos em segurança. O que eu quero te dizer é que daqui a pouquinho nós vamos sair dessa situação e nós temos que saber exatamente a voz do nosso pastor. O nosso pastor Jesus, é claro, e aqueles que Deus colocou para nos guiar e nos liderar. Que voz você tem ouvido? Que tipo de pregação você tem ouvido aí na internet? Que tipo de pregação você tem ouvido no Spotify? São pessoas que te conhecem pelo nome? São teus pastores? Eles amam você? Eles pagam preço por você? O que eu quero te incentivar é a lembrar que você tem pessoas que pagam um preço para que você seja muito bem cuidado, pastores e líderes que vão à tua frente para guardar o teu caminho, que serão a sua segurança. E o que habilita esses pastores é o que o porteiro, Jesus os convidou a entrar, e eles têm todos os atributos, porque eles também passaram pela porta estreita. Olha que maravilhoso, quem passa por essa porta é validado e revalidado todas as vezes, porque essa porta continua sendo estreita. Quando eu entro nessa porta para te chamar, quando eu entro nessa porta para te convocar, para te desafiar, eu passei pela porta estreita, pastora Fabi passou pela porta estreita, os nossos apóstolos, o teu líder e a tua líder, eles têm sido validados dia após dia. Quando eles entram para te chamar, eles pagaram o preço, e eles te conhecem, e eles te chamam pelo nome, e você conhece a voz deles. Nós declaramos hoje em nome de Jesus que toda porta que foi aberta, ela é fechada, e nesses umbrais são passados o sangue de Cristo, e essa porta é selada para frente, porque no aprisco de Jesus só entram aqueles que passam pela porta estreita, aqueles que têm pago o preço. E Jesus fala nesse mesmo capítulo, olha, que o pastor de verdade, ele dá vida pelas ovelhas. Acredite se quiser. Tem pessoas que dariam a vida pela sua vida, acredite se quiser. Pode parecer uma declaração piegas, mas uma declaração romântica, não é romântica não. Porque pessoas têm pago um preço, têm se desdobrado, porque elas te amam. Elas não amam só a sua vida, não, elas te amam de verdade, amém? Eu não amo a sua vida, eu te amo de verdade. Vocês estão comigo? Deus tem colocado referenciais para mim e para você. Pessoas que nós temos que nos espelhar. Pessoas que são aquelas que vão nos guiar. A voz que nós conhecemos. Nós temos que ouvir e tomar a decisão certa. É tempo de deixar a preguiça, o desânimo, a procrastinação e pagar o preço e se alimentar e andar muito próximo. Você não está sozinho. Você nunca esteve sozinho. Salmos 24. Salmos capítulo 24, verso 3. Glória a Deus. Vocês estão comigo? Glória a Deus. Estou de olho no horário, hein? Salmo 24, verso 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração,
Quem não entrega só uma falsidade e nem jura dolosamente, esse obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam a face dos deuses de Jacó. Deus agora estabelece uma pergunta: quem vai entrar? Quem vai subir ao monte? Quem vai permanecer lá? E ele começa a dizer o padrão: os que são puros, os que são santos, os que são separados, esses vão subir ao monte e vão permanecer. Esses que têm buscado ao Senhor, com inteireza de coração, com integridade, com quebrantamento, esses sim. E diz que essa é uma geração. Eu creio que quarta geração, ela tem todos os atributos que esse salmo fala. Um povo que tem inteireza de coração, um povo que se santifica, um povo que paga o preço, porque olha, para subir o monte dá trabalho, amém? Para ficar no monte dá trabalho. Nós decidimos como quarta geração, como ministério de adolescentes da Casa Firme, a pagar o preço que for necessário, para permanecermos na presença do Senhor. O chegar talvez alguns cheguem, mas o permanecer, ele demanda muito mais preço. E ele continua dizendo assim no 7, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Versículo 9, levantai, ó portais, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Deixa eu contar uma história para você. Quando você pega toda a história da Bíblia e toda a história dos reis, como é que funcionava? Havia uma cidade edificada e fortificada. Então essa cidade onde o rei exercia o seu reinado, como é que funcionava? Ela tinha uma porta de entrada. Então todas as muralhas, elas serviam como proteção. Por quê? Contra quem? Contra o avanço do inimigo. E olha que interessante, essas portas dessa cidade fortificada, elas eram diferentes das portas da nossa casa. Como são as portas da nossa casa? Elas abrem lateralmente, certo? Então vamos pensar que uma porta de uma cidade, ela é uma porta maior. Por quê? Porque é uma porta de entrada e de acesso. Essas portas dessas cidades, elas ficavam em cima. Então se levava ela com uma corda, ela era levantada. Então, durante o tempo de paz, essas portas ficavam abertas, todo o tempo. Por quê? Porque entravam os comerciantes, os visitantes. Mas em tempos de guerra, o que acontecia? Essas portas eram baixadas. E em tempos de ameaça iminente, essas cordas eram cortadas e essa porta rapidamente se fechava. Por quê? Por causa da segurança. E diz que toda vez que chegava um rei próximo a essas cidades, e um mensageiro, e ele chegava à porta desse reinado e dizia: olha, levantai-vos, ó portais, olha, abre-se a porta, porque vai entrar um rei. Então esse mensageiro chegava à porta desse novo reinado e falava assim: olha, por favor, abram a porta, porque está vindo um rei. E a decisão de quem estava dentro era a seguinte: eu abro a porta e deixo esse rei entrar, ou eu fecho a porta e estou decretando guerra contra esse rei. Está me entendendo? Era uma decisão simples. Eu fecho a porta e agora vai ser uma batalha, onde eu vou defender o meu reinado, obviamente se é um rei inimigo, ou se é um rei amigo, eu vou abrir essa porta para que esse rei seja muito bem-vindo. E agora o salmista está dizendo isso: olha, levantai-vos a portas eternas, levantai-vos sobre vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. E ele fala sobre 2 portais. Olha que interessante, o primeiro portal que ele está dizendo no Salmo é o portal de Hades. Vamos lembrar o seguinte, que o céu foi inaugurado na cruz, amém? Foi na cruz que o céu foi inaugurado. Jesus falou para aquele bandido: hoje mesmo estará comigo no paraíso. O que acontecia com as pessoas que dormiram enquanto Jesus não tinha ido para a cruz? Elas estavam aguardando. Diz que Jesus, quando morreu, ele desceu e pregou 3 dias. Algumas versões falam no inferno, mas não é no inferno, é no Hades. Então Jesus desceu durante 3 dias. Ele foi ministrar, ele foi
falar da salvação para aqueles que dormiram no seio de Abraão. Então, quando Jesus morreu, ele pegou a chave das portas do inferno, a chave da morte. Amém? Ele prevaleceu. E o segundo portal agora é o portal do Éden, que com o pecado também foi fechado. E agora Jesus chega e ele reabre essa porta, a porta daquilo que é celestial, a porta daquilo que é perfeito. Então o salmista está dizendo, olha, o Senhor Jesus que é poderoso, Ele está retomando as chaves que abrem dois portais, duas portas. Mas eu quero te dizer que tem uma terceira porta, que Ele não fala. Abre comigo lá em Apocalipse, penúltimo versículo. Apocalipse 3. Diz que essas duas portas, primeiras Jesus tem a chave, mas nessa terceira Ele depende de mim e de você. Apocalipse 3, verso 20. Eis que eu estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Diz que agora esse terceiro portal, Jesus chega na porta e ele bate nesse portal. E ele fala, ele se apresenta, diz, olha, quem ouve a minha voz, e a palavra diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor, e abrir essa porta, ele entra conosco, ele ceia conosco, mas, diz que também nós cearemos com ele. E ele continua dizendo assim, versículo 21, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai. Olha, Ele entra no nosso mundinho, Ele ceia conosco, mas Ele também nos leva para nos assentarmos no trono dEle, na mesa dEle, que é uma mesa de glória. Amanhã nós participaremos da Páscoa do Senhor, onde nós que abrimos a porta para receber o nosso Senhor Jesus, Ele nos convidará a nos assentarmos à mesa com Ele, que é o seu trono de glória. Versículo 22, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo está dizendo que agora essa porta nós temos o poder, que agora nós devemos fechar todas as outras portas e abrir a única porta que nos dá o acesso a Jesus Cristo, e Ele é o interessado porque Ele está batendo na porta, amém? Amanhã nós nos sentaremos à mesa para celebrar aquilo que foi estabelecido na cruz, que o Cordeiro foi imolado, aquele que redimiu os nossos pecados, mas Ele ressuscitou, dá glória a Deus aí, Ele ressuscitou e agora está à destra do Pai. E essa porta só você e eu temos o poder de abrir. E que o Senhor Jesus espera que nessa tarde nós fechemos todas as outras portas e só essa porta permaneça aberta, a porta que nos dá acesso a Ele, acesso à intimidade dEle. O último versículo também está em Apocalipse, capítulo 3, verso 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e que ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, quarta geração, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, versículo 10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro. O que nós temos vivido? Para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. O Senhor tem visto o nosso trabalho, amém, quarta geração. Ele tem visto o preço que nós temos pago.
É verdade, nós somos poucos, nós somos aparentemente, pela nossa idade, pela nossa faixa etária, mas Ele está te dizendo que Ele tem visto em nós a perseverança necessária, e que aquele que tem a chave que abre, e que ninguém pode abrir mais, e que fecha que ninguém pode, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre, esse está nos abrindo uma porta, e essa porta se chama salvação, e essa porta se chama avivamento, e essa porta se chama poder de Deus, poder do Espírito Santo, e essa porta já foi aberta, mas cuidado, não deixe que ninguém roube a tua coroa. Quarta geração, Deus está nos abrindo uma porta de oportunidades, uma porta de intimidade, uma porta de glória. Não esteja distraído, amém? Ele nos chamou para isso. E todos aqueles que zombaram de nós, que se levantaram contra nós, contra a igreja de Cristo, esses serão envergonhados. A igreja de Cristo nunca foi tão atacada como esse momento. Mas Deus vai ser a nossa justiça, amém? E nos deleitaremos, nos assentaremos, como fala em Salmo 51, e veremos uma mesa sendo preparada para nós. E nessa mesa está o próprio Senhor Jesus. Eu quero declarar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, que ninguém toca na tua coroa, que ninguém te destitui da tua posição, que hoje os portais são abertos do reino sobre a tua vida, portais de glória, portais de milagres, portais de prosperidade, que você não vai ser envergonhado, nem você nem a tua família, amém? Mas você tem que crer. Eu quero orar por você agora. Eu quero liberar sobre você antes do louvor o poder para fechar essas portas que não agradam o coração de Deus, e a ousadia para abrir essa porta, que é a porta que o Senhor Jesus tem batido, amém? Feche teus olhos. Pai, nós queremos te agradecer em nome de Jesus, porque nessa tarde, Senhor, nós entendemos que no mundo espiritual, Senhor, portas têm sido abertas e portas têm sido fechadas, e nós estamos sensíveis nessa tarde à voz do nosso pastor Jesus Cristo, nos convidando, Senhor, a entrar nessa porta estreita, a nos desvencilhar, meu Pai, em nome de Jesus, daquilo que é do mundo, daquilo que é natural, e nos apegarmos, Senhor, naquilo que é a nossa vocação e nosso chamado, que é o de ganharmos uma geração para o Senhor em nome de Jesus. Senhor, te agradecemos, Pai, pelos nossos apóstolos, Pai, pelo preço que eles têm pago, por aquilo que eles têm feito em nome de Jesus, para nos deixar alimentados, fortalecidos em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor possa recompensá-los e galardoá-los. Senhor, obrigado pelos nossos líderes, Pai, por esses jovens, Pai, que têm estado à frente dos ministérios, à frente dos discipulados. Senhor, que o Senhor possa abençoá-los, recompensá-los, Pai, fortalecê-los em nome de Jesus. Pai, a quarta geração, ela ousa, Pai, em nome de Jesus, meu Pai, a subir esse monte, a se santificar e a permanecer, meu Pai, porque nós entendemos que essa porta, ela foi aberta pelo Senhor Jesus. Nós declaramos nessa tarde que nós fechamos a porta daquilo que é do mundo, daquilo que é do natural, daquilo que nos causa medo. Nós rejeitamos em nome de Jesus todo o levante do inferno. Nós declaramos que a única voz que nós ouvimos é a voz do nosso Senhor Jesus, que é o nosso general de guerra, que estamos na expectativa e no aguardo, meu Pai, do amanhecer, porque nós estamos prontos, meu Pai, equipados para avançar, para estabelecer o avivamento em nome de Jesus, e ninguém, meu Pai, nos destitui da nossa posição. Senhor, nós paralisamos os nossos adversários emocionais, os nossos adversários espirituais, Pai, em nome de Jesus, tudo que nos roubava tempo, Senhor, nós rejeitamos em nome de Jesus e declaramos a partir de agora a nossa agenda, Senhor, ela está alinhada com a tua agenda, que o nosso tempo é alinhado com o teu tempo em nome de Jesus. Senhor, nós abrimos a porta do nosso coração para reconhecer e declarar, meu Pai, que só Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Senhor, como estamos ansiosos para amanhã, Senhor, nos assentamos, Pai, para celebrar a verdadeira Páscoa, Pai, a Páscoa ao lado de Jesus Cristo, meu Pai, que nos convida, Pai, como o Apocalipse fala, a nos assentarmos com Ele. Pai, que amor é esse, meu Pai, que faz com que Jesus desça da Tua glória. Senhor, bata a nossa porta, Senhor, seie conosco e nos convide, Senhor, a entrarmos nesse tempo de comunhão e intimidade. Pai, eu quero declarar em nome de Jesus, que essa Páscoa, meu Pai, em cada família, Senhor, representada na nossa igreja, Igreja Apostólica Casa Firme, quarta geração, meu Pai, será algo sobrenatural, será um evento espiritual, meu Pai, onde o portal será aberto em nome de Jesus, para a manifestação da Tua glória, e nós já começaremos a semana, Senhor, desfrutando da Tua bondade, do Teu cuidado e da Tua fidelidade. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, glória a Deus.